Deus é bom, meu irmão, Deus é bom. Deus colocou no meu coração, irmão, uma palavra. O pessoal do louvor pode sentar, viu? Obrigado. Deus colocou uma palavra no meu coração e hoje tem uma moda que diz assim: o cara passa meia hora falando sobre uma coisa e no final ele diz, mas eu não estava falando de tal coisa. Então todos vão saber de que nós estamos falando. Mas ao mesmo tempo eu vou falar disso também. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. Amém, irmãos? Diga assim comigo: vai ser poderoso. Eita glória. Quando se fala de dinheiro, dízimos, ofertas, de contribuições, o povo diz, o pastor já veio para tirar dinheiro de nós. Alguns, né? Que não compreendem a palavra. Mas nem tem nada a ver com dinheiro, com dízimo, com oferta. E também tem. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia num versículo muito conhecido, que está lá em Malaquias 3, no capítulo 3, no versículo 6, a partir do 6. E sabe, num certo texto que eu vou ler aqui, você não precisa abrir, pode abrir em Malaquias 3. Mostra que o povo de Deus, ele tinha desobedecido. E ainda murmuravam contra Deus. E nesse contexto de desobediência, de murmuração, Deus falava na sua palavra que dizia que perdoava o povo. E em certo tempo esse povo seria abençoado. Mas às vezes nossas murmurações e nossos pecados, nossas desobediências atrasam processos. Você está comigo? Porque a palavra de Deus, quando depois de dita, a Bíblia diz que Ele vela por ela, para que se cumpra. Quantos de nós aqui não recebemos palavras do Senhor? Alguém disse algo que Deus falou sobre nós, ou a nosso respeito. Muitos de nós, não é verdade? Então, Deus está dizendo para eles, olha, murmuraram, pecaram e ainda estão aqui falando de Deus, brigando, reclamando sobre aquilo. Aí lá em Lamentações diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Ela se renova a cada manhã. Amém, igreja? Ai de nós, se não fosse as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. Você concorda comigo? Ai de nós, se não fosse tão grande amor. Porque eu acredito que aqui não tem ninguém que não pecou, que não erra, que não falha, que uma vez ou outra se pegou murmurando, dizendo, mas Senhor, por que isso? Não devia acontecer tais coisas, não podia ser assim. Quando a gente devia reconhecer que nós estamos no lucro, meu irmão. Amém, igreja? Nós estamos no lucro. Por tudo que nós fazemos e por tudo que nós deixamos de fazer. Você concorda comigo? Então, Lamentações diz que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Mas diz também que ela se renova a cada manhã. Cada dia, as misericórdias do Senhor são renovadas a nosso respeito. Isso tem sido uma bênção para nós. Então Deus não muda. E Ele tem que ser fiel à palavra dele. Porque Ele diz que vela pela sua palavra para se cumprir. Ele precisa, para que Ele não minta, Ele precisa ser fiel ao que Ele falou ao nosso respeito. Amém? Está claro? Glória a Deus. Então lá em Malaquias 3:10, você pode abrir, vamos ler um pouco aqui. Malaquias capítulo 3, a partir do 6 até o 10, nós vamos ler. E diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos.
Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Olha a exortação. Voltem para mim. Aleluia, Deus está falando a pessoas aqui. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Olha a soberba da pessoa. Eu não menti, não matei, não roubei e tal. E Deus está dizendo aqui, ei, volta para mim. E ele vai dizer, como havemos de voltar? Não parece aquele jovem que tinha tudo, né? E Deus diz, larga tudo, dá para os pobres. Como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Ele pergunta, mas vocês estão roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aleluia. Quem aqui sabe o que são dízimos e o que são ofertas? Levanta a sua mão se você sabe. O de praxe, se tratando de dízimos e ofertas em dinheiro, gente. Dízimo é a 10ª parte daquilo que você lucrou. Ofertas é aquilo que Deus coloca no seu coração. E também tem tipos de oferta que se chama oferta alçada. Vamos levantar uma oferta para comprar uma bateria nova. E as pessoas se levantam e ofertam de coração. São dízimos e ofertas. Mas sabe que nós podemos ofertar outras coisas? Sabe que nós podemos ofertar tempo da nossa vida para servir a Deus? Sabe que ofertas não são só dinheiro. Ele diz, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos, esse você conhece. Malaquias 3,10 diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medidas. Olha que detalhe aqui, gente. E eu vou andando e parafraseando com vocês. No versículo 10 ele diz, trazei todos os dízimos. Como você entende essa frase? É porque todos não quer dizer que é só o dinheiro. Há pessoas que se apegam tanto ao financeiro que ele pensa, eu não vou dar dinheiro, não é isso, gente. Tem muitas coisas da nossa vida que nós podemos dizimar. Tem muitas coisas da nossa vida que nós precisamos ofertar e dizimar. Ele diz, todos. É nessa hora que nós entendemos o que Deus está falando, que nós precisamos abrir mão de certas coisas da nossa vida. O povo, ele desobedece ao Senhor, roubando os dízimos e a oferta. E olha o que acontecia aqui, um exemplo bem claro. Porque alguns traziam o dízimo, mas não traziam na totalidade. Alguns traziam, mas não traziam na totalidade. Quando nós vemos lá em Atos 5, no versículo 1 e 2, diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Ela estava consciente do que estava fazendo. Sabe, irmãos, Deus, quando nos comprou, Ele nos comprou por inteiro. Jesus, quando morreu naquela cruz, Ele nos pagou por inteiro. Não, eu vou salvar Nino só da cintura para cima, de cintura para baixo, ele se vire. Não, Deus nos pagou, foi por todo. Não comprou a gente no cartão parcelado. Pagou à vista e pagou por inteiro. E por que muitas vezes nós estamos dando para Deus na nossa vida em partes? E por que muitas vezes nós queremos ser de Deus, mas
Senhor, deixa só esse pedacinho aqui da minha vida. Abre mão só desse detalhe aqui, essa parte eu estou apegado a ela. Essa parte eu não posso soltar. E Deus nos quer por completo. Há áreas que nós temos como estimação. Eu não cedo esse lado. Eu não cedo essa parte. Eu não posso ofertar a Deus essa parte. Porque o egocentrismo ainda impera. Você está comigo, irmão? Quando nós falamos assim, é o Espírito dizendo para nós: analisa a ti mesmo e vê o que ainda falta. Quando a palavra fala assim: Senhor, analisa em mim, vê se tem algum caminho errado, algum caminho torto. O que é que eu preciso mudar? Nós precisamos estar fazendo essa oração, perguntando a Deus o que é que ainda falta fazermos. Amém, irmãos? Aleluia. Então ele diz aqui que Ananias e Safira, eles fizeram isso e ela estava consciente. Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas consciente que aquilo ali está errado. Deixando de dar aquela parte a Deus. Você percebeu que nós não estamos falando aqui somente de dinheiro? Está claro, irmãos? Amém? Ele reteve mais do que devia. E o povo, ele desobedeceu ao Senhor, ao roubar os dízimos e as ofertas. Na verdade, quando o povo não é fiel no seu doar, não apenas rouba a Deus, mas também a si mesmo. Porque a consequência desse povo que tinha feito isso, e que tinha desobedecido, e tinha murmurado, o Senhor ele adiou as chuvas, e prejudicando a colheita, por causa do egoísmo de certas pessoas. É aí onde nós nos encontramos, em certas situações de nossas vidas. E aí nós começamos a nos perguntar, por que que isso está acontecendo na minha vida? É porque como somos infiéis a Deus, nós damos brechas a Satanás, e vem uma cobrança sobre aquilo. Causa prejuízos às nossas vidas. E aí, se você for sábio, você pede perdão a Deus. Se você não for, você vai murmurar e lamentar. Amém, igreja? Então, esse povo, ele tinha desobedecido e causou um prejuízo pelo fato da sua desobediência. Você pode entender, e vale a pena ressaltar, que o dízimo, ele não é uma barganha com Deus. Eu vou dar o dízimo para eu ser abençoado. Eu vou dizimar a Deus para que Deus me abençoe. Não, meu irmão. Você já dizima, porque você já é abençoado. Nós dizimamos porque Deus já nos abençoou. Nós temos um propósito e há uma alegria no nosso coração de dizimarmos mais e mais e mais e mais. Isso é sinal de que eu já sou abençoado mais e mais e mais. Quantas vezes eu ouvi minha esposa dizendo: nós vamos dizimar 10 mil reais, nós vamos dizimar 20 mil reais, nós vamos dizimar tantos mil reais. Um dízimo de 10 mil reais, irmãos, é quantos mil? É o dízimo de quantos mil? Um dízimo de 10 mil, eu quis dizer o contrário, Paulinho. Você dizimando 10 mil, é sinal que você lucrou 100 mil reais. 20 mil é porque você lucrou 200 mil reais. Então, quando você tem essa alegria, sabe? Deus sabe onde Ele está depositando o seu dinheiro. Deus olha para você e sabe, é um coração fiel, sincero. E Deus honra o que te falou. Amém? Aleluia. Aleluia. Filipenses, lá no Filipenses 4, a partir do 10, você pode abrir comigo, por favor? Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim:
Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. No versículo 14 diz: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Aleluia. Olha a gratidão de Paulo para com eles. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto do aumento, é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. É interessante Paulo dizer que eles abençoaram, mas Paulo agradecendo a eles e dizendo que eles mandaram mais de uma vez. Mas ele está dizendo aqui que não há um interesse dele nos dízimos e oferta. O interesse deles era ver as pessoas serem abençoadas, que aumentasse o fruto na vida deles. Quem entende o que é dízimo e oferta, seja de dinheiro, seja de tempo, seja do seu serviço, ele vai entender que é uma plantação. E essa plantação leva a uma colheita. Amém, irmãos? Versículo 18 diz assim: recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, em um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Versículo 19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Amém, irmãos? Deus vai suprir o que nós precisamos, desde que sejamos fiéis ao seu querer. Vocês estão comigo? Eita glória, é bom quando a gente divide as responsabilidades, né? Deus faz a parte dele e espera que nós façamos. E quando divide, o povo fica pensativo, a igreja fica meditante, né? Que coisa linda. Aleluia, glória a Deus. No versículo 17 ele fala isso. Olha que coisa interessante. Não é que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Você quer prosperar realmente? Verdadeiramente você quer prosperar? Oferte ao Senhor. Invista na obra do Senhor. Tire essa ideia de que pessoas estão se aproveitando. Isso aí é um caso à parte, é um acidente de percurso. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer essa obra crescer. Por que você foi alcançado? Porque houve investimento de pessoas. Por que eu fui alcançado? Porque pessoas investiram. Amém, irmãos? Não precisa ir tão longe, até você saber que você mesmo era um problema para a sociedade. Quantos de nós aqui tínhamos filhos, parentes, amigos, que eram uma tormenta na sociedade, e hoje servem a Deus, recebeu investimento, e hoje investe também. Nós ainda vamos fazer aqui o culto, irmão, o culto do testemunho. Nós vamos convidar pessoas a estarem aqui, para testemunhar o que Deus fez em suas vidas. Tem alguém aqui que tem um testemunho para dar?
Não vou convidar você agora não, irmão, pode levantar a mão. Eu sei o que você fez no verão passado. Nós sabemos que Deus tirou, como me tirou do lamaçal de pecado. Se disser, vamos testemunhar aqui, eu vou ser o primeiro. E muitas coisas vão edificar vidas e famílias. E saber o que Deus pode fazer. Amém? Aí veja, Deus não está, ou Ele não é destituído, ou seja, Ele não é tirado fora, não é deixado de lado. Ele quer que nossos dízimos e ofertas, Ele quer nossos dízimos e ofertas como uma expressão da nossa fé e do nosso amor por Ele. Quantas vezes aqui você já dizimou? Passa-se a salva, passa-se o gasofilácio, você levantou e dizimou. Mas quantas vezes alguém forçou você a fazer isso? Nenhuma, não é verdade? Você faz por quê? Por causa da sua fé e por causa do seu amor a essa obra. É isso que Deus espera, que façamos por amor, por crer nessa verdade e que provemos para as pessoas que nós amamos fazer isso. E eu creio que tantos outros vão ser alcançados, assim como nós fomos. Amém? Você crê que essa igreja vai ficar pequena, breve? Você crê que tem muitas pessoas hoje que estão indo para um caminho que não tem volta? E a carta que ele vai ler é a nossa vida. A carta, o áudio que ele vai ouvir são as palavras que vão sair da nossa boca. Aquilo que parecia improvável, aquele que parecia improvável, aquele que já está com o pé na cova, para ser mais direto. Ele vai ouvir uma palavra de um de nós e vai ser resgatado. E um dia ele vai subir aqui e vai testemunhar: eu estava nas últimas. Às vezes as pessoas chegam na igreja e dizem: fulano me levou para a igreja. Ei, eu fui porque cicrano me convidou. Ei, eu estou na igreja porque alguém foi lá em casa me buscar. Mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que o Espírito Santo tem resgatado pessoas, tem se preocupado. E aquela primeira brecha que ele dá, aquela primeira oportunidade, ele é agarrado e trazido. Você está aqui hoje, irmão. Não pense que isso não faz parte do projeto de Deus. Faz sim. Deus tem algo poderoso com você nessa noite. Deus quer mudar histórias nessa noite. Deus está livrando pessoas de coisas drásticas nessa noite. Aleluia. Aleluia. O Espírito nos conduz. Ai, Jesus. E nem era sobre dízimo. Você tem ideia de tudo que Deus te libertou nesse dia? Dos livramentos que os anjos do Senhor te deram nessa noite? O que Deus está fazendo nesse momento? Você tem ideia onde você estaria hoje? Se é que ainda estaria? Aleluia. O Espírito deixa o coração contrito, irmão. Contrito, quando nós não damos valor a uma palavra como essa. Quando Deus está falando, rapaz, abra do olho. Ei, irmã, abra do olho. O pecado é bom, é gostoso. Mas a ressaca é terrível. Esse povo estava murmurando, sendo desagradável com Deus, pecando, fazendo e ainda murmurando. É como um filho que reclama do pai. O pai faz tudo e ele diz: você está me dando uma mesada muito pequena. Ingratidão. Deus já está te dando tanto. Deus já está nos abençoando tanto. E nós estamos sendo ingratos. Oh, aleluia. Como nós podemos querer comer se nós não plantamos? Precisamos fazer o que apraz ao coração do Senhor. Precisamos nos voltar para fazer a vontade do Senhor. Aleluia. E agora eu me lembro da irmã falando que tinha conseguido casa, conseguiu
transporte, conseguiu algumas coisas, e glória a Deus, e ela feliz, e eu feliz com ela também, irmão. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram também. E eu fiquei feliz por ela. E ela disse: pastor, você lembra do Chaves? E eu, a maior alegria, glória a Deus, irmã, que coisa boa, que coisa linda e tal. Sabe, agora olha para mim. Que esse sorriso seu esteja no dia da adversidade também. Porque pensam que se converter vai ser, não era o caso dela, mas pensam que se converter, nós não vamos ter dificuldades, não vamos passar por dias difíceis. Vamos sim. O diferencial é que nós passamos com Deus. Já sabemos que somos vitoriosos. Tem situações que nosso dinheiro não compra. Tem situações que nosso dinheiro não compra. Só a misericórdia do Senhor, que se renova a cada dia, é que nos coloca de pé. Aleluia. Você está aqui, irmão? Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele diz: a minha misericórdia se renova todos os dias. Enquanto a graça não cessar, enquanto as portas não se fecharem, os braços estão abertos. Ainda na esperança de que, mesmo que nós tenhamos errado, Deus está de braços abertos para que nós possamos voltar para Ele. Amém, irmãos? Aleluia. Os dízimos e a oferta, eles são como expressão de amor e fé para com Deus. Quando o amor do crente por Cristo esfria, isso normalmente é notado no servir. Você está comigo? Não tem aquela história, quando o irmão está meio coisado, ele começa a saltar uma fileira? Ele está nessa, vai para aquela, vai sentar lá nas últimas. E já está decretado aqui, viu, irmão? Quem serve nessa igreja tem a obrigação de sentar nas primeira e segunda fileira dessa igreja. Para a sociedade ver que ele é um servo de Deus e que ele serve nessa igreja. Todos os líderes que servem aqui, todas as pessoas que servem, têm a obrigação de sentar nessas fileiras aqui. Para ver que ele é casado, para ver que ele é pai de família, para ver que ele é crente. É para ver que ele serve na igreja e que ele é crente. Amém, igreja? Porque quando esse amor começa a esfriar, ele começa a dizer: me dá um tempo. Você me ama ainda, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Nós servimos a Deus, irmãos, de várias maneiras, Nós servimos nos departamentos, sendo voluntário lá no trânsito, sendo voluntário no departamento infantil, sendo voluntário no diaconato, sendo voluntário no louvor, sendo voluntário no acolhe, sendo voluntário no abraço, no verbo shopping, no verbo café. Nós servimos também sendo voluntário no evangelismo, saindo daqui e ganhar vidas lá fora. E também nós servimos a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Então, quando nós falamos em ofertas e dízimos, não é só de dinheiro. Olha o leque. E se eu for falar, tem a noite toda para nós falar aqui sobre o que nós podemos servir aqui na igreja. Aleluia. Sabe? Mas ao contrário, quando o amor de Deus em nossas vidas ele está em alta, nós nos empenhamos ao máximo. É tanto que tem uns que correm o risco. Ele está tão afogueado, tão apaixonado por Deus, que ele quer participar de todos esses departamentos. E aí é um risco, não faça isso. Você deve escolher um ou dois, e você servir. Para que você não fique sobrecarregado e lembrar que você ainda é pai, você ainda é esposo, você ainda é esposa. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se alimentar bem. Aleluia. Né? Mas se empenha demais, se ocupa demais e esquece que todo extremo ele é perigoso.
Se você vem demais para um lado, é perigoso você cair. Se vem demais para o outro, é perigoso você cair. É estar no centro da vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, quando o amor de Deus está em alta, nós nos empenhamos ao máximo. Nós servimos na igreja local, nós obedecemos ao ID do Senhor. Né? Sai de uma cidade, vai morar em outra, larga tudo e vem servir. Nós ofertamos, nós dizimamos, porque seu amor está em alta. E tem até um detalhe, nós quando meninos ainda na fé, um irmão disse para a gente que nós precisávamos dizimar de tudo que vinha às nossas mãos. E a gente ficou assim, como? Se eu ganho X, mas eu investi X, eu vou dizimar de tudo que eu ganho? Você compreende isso? Compreende, irmão? Exemplo. Eu trabalho com transporte. Eu faço uma viagem. E naquela viagem, para abastecer meu carro e com outras despesas, eu gastei R$300. E essa viagem foi R$1.000. Quanto eu lucrei, irmãos? R$700, não é verdade? Então eu dizimo quanto? R$70. Agora, se meu amor está em alta, e eu estou afogueado, e a minha fé está aguçada, e eu quero dizimar dos R$1.000, aí é uma atitude do meu coração. Quando estamos bem desse jeito, a gente até ousa dizimar dessa forma. Tem pessoas que fazem. Nós entendemos o que é o dízimo e oferta, mas trazendo para o servir, trazendo para o envolvimento com a obra, né? Nós aconselhamos que a pessoa não se jogue tão dessa forma, porque vai causar prejuízo na vida dele. Nós conhecemos famílias que foram destruídas, porque as pessoas, um ou outro, o marido ou a esposa, queria viver na igreja. Queria participar de tudo. Ele trabalhava tanto que nem a Bíblia lia mais. Ele servia tanto que nem estudar a palavra ele não estudava mais. Isso é perigoso. Eu tenho que me lançar, eu estou mergulhado. Ei, é um conjunto, você mergulhar só na palavra e o resto. E seu filho que está pegando abuso de igreja? Que ele tem saudade de quando sentava lá na área para conversar com o pai. Ele tem saudade de quando a mãe ia buscar ele na escola. E seu pai, que você nunca mais ouviu. Deus não mandou você abandonar sua família, seu pai ou seu parente. A Bíblia manda fazer tudo com ordem e com decência, tudo com equilíbrio. Mas tem pessoas que se lançam de tal forma que atropela as coisas. Você está me entendendo, irmão? Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele recompensa os que servem. Lá em Malaquias 3, nós estávamos lá em Malaquias ainda, né? Quem está com a Bíblia aberta, nós podemos ler. Malaquias 3, versículo 16 e 18, diz assim, ó. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. Que temem o Senhor. E para os que se lembram do seu nome. Versículo 17 diz: eles serão a minha propriedade particular, ou seja, peculiar, perdão. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Versículo 18 diz: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem e os que não o servem. Deus preparou um dia e Ele vai ver a recompensa chegando para aqueles que o servem, porque vai ser notório os que servem e os que não servem. Você está entendendo, irmão? Amém, igreja? Você está entendendo que Deus vai recompensar aqueles que o servem? Aquele que oferta seu tempo, oferta sua vida, oferta a parcela devida ao Senhor. Aleluia.
Deixa eu dizer, irmão, às vezes nós estamos fazendo um dia de escala e muitas vezes murmuramos. Às vezes nós ofertamos 1 quilo aqui no Doe Amor e achamos que estamos fazendo uma grande coisa. É bem-vindo, sim. Mas a gente não precisa ser nem de mais nem de menos, precisamos ser equilibrados. Você concorda, irmão? Amém? Servir era uma expressão de amor a Deus. E certa vez, eu estou encerrando já. Certa vez não sei se eu já contei isso para vocês aqui. Mas eu estava lá no Bradesco. Não sei se foi aqui ou foi Araripina, eu falei já isso, mas se não foi, vocês vão ouvir de novo. Cheguei um dia no sábado, eu trabalhava com o pessoal lá do banco, prestava serviço a eles. E no sábado eu estava fazendo um serviço lá e eu entrei no banco e os homens trabalhando. E quando eu percebi na máquina, estava um pacote de dinheiro assim. E eu observei, corri lá e peguei. Puxei. Tinha um volume bom de dinheiro. Como eu conhecia o banco, como eu conhecia o gerente, como eu conhecia como funcionava, eu rapidamente peguei aquele dinheiro e guardei. E eu sabia que estava sendo filmado. Eu fiz questão de filmar. De se expor. E de repente, quando eu saí dali, eu ligo para o gerente e disse, olha, seu Francisco, alguém deixou um dinheiro aqui. E estava na máquina, não puxou. Se você demora, aquela máquina ela puxa de volta. Ela não puxou. E eu guardei. Eu não saí dizendo, quem é o dono desse dinheiro? De quem é? Quem é a pessoa que é o dono? Que surgiu vários donos lá. Eu guardei o dinheiro no bolso e disse para o gerente. Ele disse, Nino, guarda esse dinheiro aí. Se não aparecer o dono, depois nós gasta. Ficou brincando, né? Depois guardei. Passaram-se o tempo. Essas pessoas, um bom tempo, meses já. Um dia desse, eu com o dinheiro guardado. O gerente liga para mim. Nino, tu lembra daquela história? Aquele dinheiro, assim, 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 assim. Eu disse, lembro sim. O que tu fez daquele dinheiro? Está guardado, o senhor não mandou guardar? Depois pega esse dinheiro e vem aqui no banco. E nesse dia, irmãos, eu cheguei no banco, estava aquele dia que parecia a feira livre, cheio, e o povo se batendo no outro. E um cara falando alto lá dentro. Lá perto do gerente. Sabe aquela pessoa que vem com uma certa petulância e chega para chamar a atenção, e chega os gritos, e chega, o banco está roubando o meu dinheiro, pegaram o meu dinheiro, tiraram o meu dinheiro, sacaram o meu dinheiro, eu não saquei, eu não, e gritando lá dentro. Os outros pensam o quê? Que o gerente roubou, que o banco roubou. Está denegrindo a imagem do gerente do banco, né? Está entendendo? Quando eu entrei, tinha várias pessoas lá próximo, inclusive o doutor Armando Jordão, que é odontólogo lá em Araripina, me conhece. O senhor Francisco só fez assim, me chamou, cheguei para esse cara, Nino, conta aquela história do dinheiro. Eu só, olha, entrei aqui no sábado, quando eu cheguei na máquina, o dinheiro estava fora, e eu peguei, me expus às câmeras para o senhor ver que eu tinha pego, liguei para o senhor, disse que o senhor, foi, quanto era? Isso é X. Aí ele virou para o cara, isso aqui. A sua sorte é que um cidadão encontrou o dinheiro. Senão teria sido roubado. Teria sido pego. Porque ele sacou, foi guardar o cartão e esqueceu de pegar o dinheiro. Mas automaticamente já começou a acusar outras pessoas. Que era o gerente, que era o banco, que era isso, que era aquilo. Moral da história, irmão. Há pessoas que, às vezes, eles querem colher aonde não plantou. Há pessoas que querem pegar a verdadeira mamata. Há pessoas que querem que chova na sua horta, sem você fazer nenhum esforço. Tem muitos de nós que queremos ser merecidos, sem fazer nada para Deus. É só venha a nós, e vosso reino. Você está entendendo, irmão? Muitos de nós queremos janelas abertas do céu, sendo infiéis a Deus. Há muitas pessoas querendo que Deus derrame sobre a vida dele, e não é fiel ao Senhor. Quando a palavra diz que toda plantação tem uma colheita,
Se você está plantando a coisa errada hoje, vai colher a coisa errada. Agora, planta a coisa certa. No tempo certo, Deus vai te dar a colheita. Amém, irmãos? Amém? Nós queremos aumento da nossa sementeira sem plantarmos. Queremos comer sem plantar. E colher na plantação dos outros já não é mais colheita, é roubo. É como querer uma boa esposa sem ser um bom marido. Eu avisei a você que nós não ia falar só sobre dízimos e oferta em termos financeiros. Como é que eu quero que a minha esposa seja uma ótima esposa se eu não sou um bom marido para ela? Como é que eu posso querer colher da vida dela se eu não estou plantando? Como é que ela, como esposa, vai querer colher na minha vida se ela não é uma boa esposa? Você já plantou melancia e colheu maçã? Plantou pêssego e colheu manga? Então fica difícil nós queremos uma coisa se nós não cultivamos aquilo. Você concorda comigo? É como a gente querer um bom filho sem ser um bom pai. Irmão, eu estou sendo guiado pelo Espírito, viu? Eu tenho me apaixonado por Marcolândia. Sabe, quando você gosta de alguém, é quando alguém vem falar de você, daquela pessoa para você, e você se machuca, você se magoa, você se entristece. É alguém vir dizer que aqui tem um índice de prostituição elevado. Dizer que aqui tem um bairro que não vai morar naquele bairro, porque lá é só boca de fumo. Não vai para aquele lado, porque lá a prostituição é elevada. Não faz isso, não faz... Como assim? Como assim? Eu não aceito isso, eu não aceito isso. Me magoou já alguém falar de Marcolândia. Então como é que eu quero ter um filho e eu quero que ele seja um menino bom se eu não dou atenção a ele? Para onde ele vai? Talvez vai para esse bairro que falaram. Talvez ele vai para Batal, para bar, restaurante e tal, que tem bebida, que tem drogas, que tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque eu não sou um bom pai. Hoje a minha filha disse, papai, eu posso ficar para assistir o culto aqui em Araripina? Eu disse, pode não, filha. Você vai assistir o culto em Marcolândia. Disse, mas papai, eu estou falando do culto da tarde. Disse, ponto, se no da tarde você vai, quando for 10 para as 7 eu passo lá, lhe apanho e nós vamos para Marcolândia. Cumpriu o que Deus colocou em nossas mãos. Agora tem pais que soltam seus filhos. Você sabe o que é a dor de alguém tocar numa filha sua, num filho seu? Mas tem pais que soltam, ó, Deus dará. E esses filhos ficam por aí, e surgem esses que estão fazendo as coisas erradas, quando não são tragados pela morte. Por quê? Você quer um bom filho, mas você não é um bom pai. Você não é presente na vida do seu filho. Você, como mãe, precisa ser presente na vida dos seus filhos. Tem pai que é pai e mãe. Tem mãe que é mãe e pai. Sabe por que isso? Porque não conhece a verdade. Ou se conhece, faz como aqueles que estavam reclamando, pecando, ainda brigando com Deus. Você me ama ainda, irmão? Amém. Você almeja mudar essa história, essa estatística? Você vai me ajudar a mudar tudo isso? Deus está disponível, de braços abertos. Deus está preparado para fazer. E você? Sabe? É quando nós queremos as bênçãos de Deus, sem sermos fiéis a Deus da bênção. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas o Deus da bênção nós não. Quando precisamos, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas quando não precisamos, é só confetes, só festa, só farra. Tem alguém sendo vacinado aqui nessa noite? Sabe, irmãos, a vacina ela é antes, para prevenir. Depois de você ser tocado, vacina não cura mais. Infectado já não cura mais vacina. É para hoje, é para agora, antes de você ser contaminado. Eu encerro essa ministração dizendo hoje
por provisão de Deus mesmo. Sabe, Deus não... E também está falando, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes fiéis. Mas Deus não está interessado em seu dinheiro. Deus está interessado no seu coração. Que você dizime sua vida ao Senhor. Que você se entregue ao Senhor por completo e não por metade, não parcialmente, não 50%. Tem gente que está em 1%. Essa noite é uma noite de salvação, porque talvez você chegou aqui e eu tenho convicção que Deus está operando, que Deus colocou para trazer essa mensagem hoje. Há pessoas que, por um fio, você está entendendo, tá? Você, os mais fortes. Deus está mudando rotas nessa noite. Aleluia. Vou encerrar com um versículo bem conhecido também, sobre dízimos e ofertas. Você pode abrir sua Bíblia em 2 Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, muito conhecido também, versículo 6, a partir do versículo 6, quando Deus diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8 diz: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribuir, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O versículo 10 diz assim: Deus que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Uma vida ofertada a Deus. Uma vida que você vê e diz assim: eu não estou fazendo isso para homens, eu estou fazendo para Deus. E Ele aumenta essa sementeira. Se você tem um coração bom, se você já semeia na vida de pessoas, aqui na obra, seja onde for, fazendo a vontade de Deus, Deus vai multiplicar isso na sua vida. Irmão, é como uma nascente. Quanto mais você tira, mais aparece. Mais aparece. Então, quanto mais você planta, você semeia na obra do Senhor, mais Deus tem para multiplicar na sua vida. E não estamos falando somente de dinheiro. Você conhece alguém que está precisando de um abraço hoje? Você conhece alguém que precisa hoje de uma oração saindo da sua boca? Você conhece alguém que precisa de uma visita hoje? Tem alguém aqui que conhece alguém que hoje precisaria ser abraçado? Você tem um relato de alguém dizer assim: ó, na casa de fulano, a esposa está com depressão. Na casa de cicrano, a esposa, o marido está com depressão. Fulano está passando por isso, está passando necessidade, está com problema de saúde. Que tal ofertar uma palavra para ele, um versículo, ou um abraço, ou uma visita, ou dinheiro, ou uma feira? Que tal, irmãos? Porque Deus nos chamou para nós sermos semeadores. Nós não podemos só querer receber, irmãos. Volto a dizer, se a gente só quer colher, como vamos colher se não estamos plantando? Você pode ficar de pé? Hoje ninguém correu, hoje ninguém gritou, hoje... mas eu sei que Deus está tratando no coração de pessoas. Eu sei que saindo daqui, haverá posicionamentos. Amém? Você pode fechar seus olhos. Vocês podem fazer um sonzinho, irmãos, para
quebrar o silêncio aqui hoje. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Tira os olhos de mim, irmãos. Bota em Deus, bota no Espírito. O Espírito está falando com pessoas aqui nesse lugar. Que tal você nessa hora ofertar uma oração por alguém que você conhece? Que tal nessa hora você interceder por vidas, investindo neles, nessas vidas? Que tal nessa hora você levar, porque o Deus daqui é o Deus de lá também. O Deus que opera aqui, opera lá também. Há pessoas de cama nessa hora, precisando de uma oração. Há pessoas nessa hora chorando, porque o marido está bebendo e não voltou para casa. Há mães que estão esperando os filhos voltarem. Há mães que estão esperando os filhos chegarem em casa, pedindo a Deus para que eles cheguem vivos. Intercede por eles nessa hora, irmãos. Vamos, igreja, se soltem, intercedam por eles nessa hora. Clame ao Senhor por aqueles que ainda estão cegos, que estão sendo levados pela concupiscência dos olhos, olhando para o mundo, se encantando com o mundo, e de repente eles vão entender nessa noite, depois dessa oração, que sem Deus eles não vão tão longe. Aleluia. Aleluia. Intercede, irmão, eu quero ouvir sua voz, Ai, chacama namassu yarabas. Fala para Deus. Diz para Ele suas limitações. Diz para Ele suas intenções. A veracidade do seu coração. Qual a intenção do seu coração? Fala para Deus nessa hora. Intercede, irmãos. Intercede por eles nessa hora. Há tantos nesse lugar perdidos nessa noite. Mas ainda dá tempo. Mas ainda dá tempo. A intervenção, a oração de um justo vale muito. Pode muito em seus propósitos. Aleluia. Clama a Deus por eles. Pode ser um parente seu, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser alguém que você nem conhece nesse lugar, mas está indo para o caminho errado, está se perdendo, está sendo condenado, o mundo está tragando. Fala para Deus nessa noite. Fala para Deus nessa noite. Conta para Ele o que está acontecendo. Aleluia. Aleluia. Blinda os que estão distantes. Blinda com oração. Pede a Deus para acampar os anjos ao redor daqueles que estão viajando, que estão longe daqui. Pais de famílias que estão trabalhando, que passam a noite nessas energia eólica aqui, nessas torres. Em outros empregos, sejam vigilantes, sejam motoristas, seja o que for. Intercede nessa noite. Aleluia. 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 A igreja precisa orar, irmãos. Continua orando, continua orando. Intervenções divinas estão acontecendo nessa hora. Aleluia. 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 Glória a Deus. Somos a calma e tira um dedo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo tempo. Tu me guardas. Não temas ondas. Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar Jesus nessa noite? Se tem, levanta uma das suas mãos. Nós vamos orar por você. Nós vamos intervir nessa noite. Entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Tem alguém que gostaria de receber uma oração? Tem alguém que está afastado do Evangelho nessa noite, gostaria de se reconciliar com o Senhor? Que Deus marcou um encontro com você nesse lugar. Tem alguém nessa noite? Gostaria? Se levantam das suas mãos, você pode vir. Nós vamos fazer uma festa nesse lugar de alegria. Assim como no céu tem festa quando um perdido se reconcilia, aqui também não será diferente. Tem no nosso meio alguém que gostaria de confessar Jesus? Se tem, levanta uma das suas mãos.
mudar sua rota, mudar de vida, mudar. Você não vai mudar de placa de igreja, você vai mudar de vida, mudar de rota. Tem alguém no nosso meio que gostaria de fazer essa decisão nessa noite? Tantos que hoje estão sendo tragados hoje, perdidos, cegos. E hoje Deus marca o encontro nesse lugar. Está aqui conosco. Ou que esteja assistindo através do YouTube. Você que está nos vendo nessa hora. Tem alguém que gostaria de ter esse encontro com Cristo? Ou também de se reconciliar? Se tem você aí que está nos assistindo, você envia uma mensagem. O pessoal do chat vai estar falando com você. E você fará a sua confissão. E se tem alguém no nosso meio aqui, levanta uma das suas mãos, que quer ter um reconciliamento com o Senhor. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém no nosso meio que gostaria de aceitar Jesus ou se reconciliar? Se não tem, que Deus te dê uma nova oportunidade, um novo momento, se Ele não voltar, não é verdade? E ter um reconciliamento com o Senhor. Amém? Você foi abençoado? Um momento instrutivo, um momento de intervenção. Mas deixa eu dizer a você, irmão, toda vez que eu venho aqui, eu sigo aquilo que Deus coloca no meu coração. E sabe, você não tem ideia de quantas pessoas mandam mensagem para mim. Você não tem ideia de quantos deles, depois disso, pastor, aquela palavra salvou a minha vida, salvou meu casamento, salvou meu relacionamento. Eu ia me perder, coisas desse tipo, por obediência a Deus. Eu não busco aqui nós vamos entregar mais uns certificados. Eita glória. Estamos terminando, viu gente? Poucos minutos para nós encerrarmos. Amém? Então gente, nós batizamos 18 pessoas lá no Estreito ontem, e só vai ter, né? E eu vou começar a chamar para nós entregarmos aqui. Cada um que for recebendo, for sendo chamado, você pode aplaudir e dar glória a Deus. Amém? Alice Silva Souza. Antéria Souza. Anderson Nogueira Matias. Anne Lohane Diniz Silva. Aniele Alicia Diniz. Davi da Silva Miranda de Alencar. David Cauã Carvalho Santos. Não veio. Eva Sofia Rodrigues Silva. Evelyn Valesca do Nascimento Souza. Gustavo Henrique de Lima.
Isabela Vitória Nunes da Silva. Maísa de Andrade Souza. Pedro Gabriel de Oliveira. Ravene Cibele Alencar Mendes. Samara Ferreira Araújo. Samira Ferreira Araújo. Stanley Peterson de Souza Nascimento. E para encerrar, Stephanie Rodrigues Silva. Aleluia! Mais uma vez agradeço ao trabalho do departamento, de discipulado, o pessoal, toda a estratégia, todos os voluntários. Foi uma festa linda, tudo organizado, Tivemos ali no Estreito. Foi tudo um tanto diferente, da nossa rotina. Eu nunca tinha participado sendo assim numa barragem, ao vivo daquela forma, sempre em piscinas, coisas desse tipo, Mas foi lindo demais. Você pode aplaudir esse pessoal, Tanto eles como os voluntários. Queria parabenizar também a todos que fizeram o discipulado, também foram batizados. Saber que o batismo em si, como foi dito lá, é um timbre, é um selo, do qual o batismo ele não leva para o céu, ele simplesmente só carimba você. Quem leva para o céu é o sangue de Jesus que nos lavou e nos deu a salvação. Amém? Então as pessoas vão a público e se batizam para dizer, eu sou de Jesus. É um selo na sua vida. Então parabéns a todos vocês que estiveram ali, aos voluntários também, muito obrigado, E por aqui